Oi, gente! Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o novo filme do Gareth Edwards, o mesmo diretor responsável pelo remake de 2014 de Godzilla e Rogue One da franquia Star Wars. The Creator é um filme que vai trazer pra gente, uma reflexão e uma discussão que é muito interessante, muito importante e relevante, especialmente nos dias que nós estamos vivendo agora, nesse momento assim de ascensão das inteligências artificiais. Por muito tempo, a gente via as inteligências artificiais como uma coisa até mesmo fantasiosa, Era uma coisa que a gente associava a filme, a literatura, mas não à nossa realidade. Porém, agora a gente de fato está vendo as inteligências artificiais no nosso dia a dia, com imagens geradas por inteligência artificial, textos gerados por inteligência artificial e, inclusive, muitos trabalhadores preocupados com a possibilidade de futuramente perderem completamente seus empregos, sendo substituídos por inteligências artificiais. Inclusive, a própria indústria do cinema hollywoodiana, americana, estava recentemente passando por uma greve. Os roteiristas, eles acabaram de fazer um acordo, então a greve dos roteiristas acabou, mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a greve dos atores continua acontecendo. E dentre diversas demandas e diversas reclamações que esses profissionais do cinema eles possuem, em relação a como eles estão sendo tratados por Hollywood, uma das pautas muito importantes que estão sendo trazidas é exatamente em relação à substituição, do trabalho humano por inteligências artificiais. A gente sabe, que os estúdios, eles querem poder usar inteligências artificiais estilo ChatGPT para escrever roteiros para filmes, ao invés de ter que pagar os seus roteiristas. O mesmo, está acontecendo também com os atores que podem, correm o risco de serem substituídos, por seres artificiais que vão atuar no seu lugar, Então tá essa coisa assim dos estúdios querer ter o domínio sobre a voz de um ator para poder reproduzi-la artificialmente em um filme, ou até mesmo, poder reproduzir a sua imagem sem que esse ator continue ali, sendo pago pelo seu trabalho. Então são coisas assim muito intensas que estão acontecendo agora. É uma transformação muito grande que está rolando na nossa sociedade e eu acho, que em pleno 2023, nesse momento que estamos vivendo, um filme como The Creator ser lançado nos cinemas é uma coisa que é muito interessante. No entanto, gente, apesar desse filme ele ter um tema que é super relevante e super atual, eu acho que ele é um filme assim que ele não foi tão bem executado assim, em relação às ideias que ele tinha. E por causa disso, eu devo confessar que eu me decepcionei um pouco com o filme. Eu não achei que o filme ele foi ruim, mas eu achei que ele ficou aquém do seu potencial. Então aqui nesse vídeo, eu vou conversar com vocês basicamente, apontar os lados positivos e negativos do filme, para depois você decidir se vale a pena você ir assistir no cinema ou não. E então aqui, a gente vai ter uma história que vai se passar num futuro não tão distante assim. Se eu não me engano, o filme se passa em 2056. E a gente vai ver uma sociedade, que está dividida entre humanos e as inteligências artificiais, A gente vê que rolou ali uma explosão, um certo atentado, de que supostamente inteligências artificiais estavam tentando ali aniquilar e matar humanos. E por causa disso começou uma grande guerra ali, entre humanos e inteligências artificiais, e os humanos querem matar, todas essas AIs. Só que o que acontece, gente, é que o mundo vai acabar se dividindo e a gente vê, que no lado, assim, ocidental, o pessoal parece estar mais, assim, contrário à existência das inteligências artificiais. Ou seja, vamos dizer que os Estados Unidos, eles representam exatamente essa força antagonista, em relação às inteligências artificiais. Eles querem que tudo isso acabe de uma vez por todas. Já o lado oriental do mundo, a gente pode falar assim, especialmente da Ásia, eles estão a favor das inteligências artificiais. Eles reconhecem essas inteligências artificiais como seres que são, sim, vivos, Apesar da vida deles não ser uma coisa natural, ser uma coisa artificial, ainda assim, eles têm vida, eles têm sentimento, eles têm pensamentos, então eles merecem direitos, eles merecem liberdade. E é exatamente, dentro desse mundo super dividido que a gente vai conhecer que o nosso protagonista, que ele vai estar numa missão militar e vai acabar conhecendo a Alf, que é exatamente, uma AI, sendo que no caso ela é uma personagem que ela é meio que uma mistura de ser humano com inteligência artificial, como se fosse uma evolução assim dos dois meio que unida. E ela representa exatamente uma possível salvação, para as inteligências artificiais e um possível fim de toda essa guerra. E aí no decorrer do filme a gente vai ver essa relação, entre esse homem adulto e essa jovem criança, sendo aquele estilo assim de relacionamento que a gente tá vendo muito frequentemente em projetos recentes. Eu posso até citar aqui, por exemplo, a série
série, né, The Last of Us, da HBO, né, que é inspirado nos jogos The Last of Us, que a gente tem também uma dinâmica parecida, né, de ter ali um cara que é meio que uma figura paterna e uma menina mais jovem ali, e a gente vê eles dois, né, tendo que se sobreviver ali, se aventurar por um mundo que é extremamente caótico, né, e dentro ali, né, dessas aventuras eles vão, né, estabelecendo ali, desenvolvendo a relação entre eles, e os personagens vão acabando, né, evoluindo e mudando por causa dessa relação. A gente tem uma dinâmica bem parecida aqui nesse filme. E essa dinâmica, né, entre esses dois personagens vai acabar mostrando pra gente, né, o ponto de vista das inteligências artificiais em relação a essa guerra. Então, basicamente, a gente pode dizer que esse filme aqui, ele tem uma visão positiva em relação às inteligências artificiais, ele é a favor da inteligência artificial. Mas aqui é importante eu apontar que ele não fala da inteligência artificial aqui no filme como algo que vai ser usado por pessoas preguiçosas para fazer o seu trabalho no seu lugar. Não é aquela questão assim, você, eu tenho que fazer um trabalho, tô com preguiça de pesquisar, tô com preguiça de escrever, vou pedir pro chat GPT fazer para mim. Esse não é, né, o estilo de AI que a gente vê sendo abordado aqui nesse filme. Também não é aquela AI que está aqui, né, para enriquecer ainda mais milionários da elite, né, que vão simplesmente deixar de pagar salários para trabalhadores comuns e usar a inteligência artificial para fazer o trabalho em seu lugar, sabe? Não é nesse sentido que a gente vai ver a inteligência artificial aqui, né? A perspectiva em que a inteligência artificial é abordada nesse filme é muito mais parecida, por exemplo, com o que a gente tem lá no universo de Matrix. E eu acho que é importante, né, gente, trazer aqui para vocês o universo de Matrix, né, a obra das irmãs Lily e Lana Wachowski, porque quando eu tava vendo esse filme, né, as melhores partes do filme eram exatamente as que me lembravam de Matrix. Mas quando eu falo de Matrix, eu não tô falando necessariamente daqueles momentos ali da resistência do Neo e dos humanos lutando contra as máquinas, né, eles morando em Zion. Não é disso que eu tô falando. O que eu tô falando, né, é como se fosse assim a história por trás de Matrix, que a gente vê especialmente, né, naquele spin-off chamado Animatrix, né, o Animatrix, que é uma antologia de animações, né, que trazem histórias que se passam no mesmo universo que a trilogia, né, agora quadrilogia Matrix. Naquela antologia, né, de animações, a gente acaba vendo, né, que no passado teve essa coisa, né, da ascensão das inteligências artificiais, e as inteligências artificiais elas estavam se desenvolvendo de uma forma, né, que chega a um ponto que elas basicamente eram tão, né, individuais quanto o próprio ser humano, sabe? Não tinha muita diferença entre um ser humano e uma inteligência artificial. Simplesmente eram duas vidas extremamente complexas e inteligentes e também tinham sensibilidade e que mereciam, né, direitos e liberdade igualmente. Mas como a gente vê, né, gente, lá no mundo de Matrix, especialmente, né, repito, nas animações de Animatrix, a gente percebe que os humanos, eles começaram a invejar as inteligências artificiais e foi a partir daí que começou a guerra, né? Na trilogia Matrix, especialmente, a gente vê, né, os humanos e as AIs, né, brigando ali, humanos e robôs, né, o orgânico versus o mecânico, a gente vê muito disso. Mas naquele filme, né, o que a gente tá vendo basicamente é uma consequência de um erro dos humanos, porque quem começou toda aquela confusão foi os humanos. Os humanos atacaram as inteligências artificiais, atacaram os robôs, né, os humanos foram responsáveis, né, por meio que destruir ali a atmosfera, como a gente vê, né, que nos filmes de Matrix o céu é todo ali escuro e tudo mais, que eles não conseguem, né, mais ter acesso à luz do sol. Tudo isso foi os humanos que fizeram para atacar as máquinas. E toda a criação, né, daquela realidade virtual da Matrix para prender os seres humanos, tudo isso foi criado, né, pelas inteligências artificiais para se proteger dos humanos e para se manterem, né, vivas depois que os humanos tentaram destruí-las por completo, né? Então, quando a gente vê o passado de Matrix, a gente entende que as inteligências artificiais, elas não eram originalmente, né, as vilãs da história. Elas simplesmente fizeram o que elas precisavam fazer para sobreviver. Eu acho, gente, que tem vídeos meus de Matrix aqui no canal, né, mais antigos, que eu fiz lá em 2021, primeiro ano que eu tive canal aqui no YouTube, que eu falo bastante sobre isso, né? Eu acho que eu analisei todos os filmes das irmãs Wachowski, né, antes do lançamento de Matrix Resurrections, né, que foi o quarto filme de Matrix. Eu recomendo muito que vocês assistam aqueles vídeos, porque eu acho que eles trazem um debate, né, uma discussão que é interessante pra gente ter em relação aqui a esse filme de The Creator, A Resistência, porque eu acho que tem muitos pontos similares. E só pra deixar de falar de Matrix, né, gente, voltar a focar somente em The Creator, eu só queria dizer pra vocês que em Matrix, né, quando a gente tem o final da trilogia, vocês podem ver que o final é um acordo de paz entre humanos e máquinas, né? Muita gente esperava que no final os humanos fossem simplesmente derrotar as máquinas, todas as máquinas fossem ser destruídas. Mas esse não foi o final que Lily e Lana Wachowski fizeram para sua trilogia Matrix. Por quê? Porque a gente sabe que dentro do universo, né, essa briga começou por causa dos humanos. Então os humanos, eles também não são as vitimazinhas, os inocentes, né? E as máquinas são simplesmente os monstros horríveis que merecem ser combatidos. Foi simplesmente uma questão, assim, de muita guerra e muito desrespeito, né, entre essas duas formas de vida. E aí, quando a gente tem, né, o filme mais recente de Matrix, que é o Matrix Resurrections, a gente vê que os humanos e as máquinas
né, eles estão trabalhando juntos, a gente vê humanos e máquinas vivendo, né, em harmonia. E é exatamente essa mesma ideia que a gente vê lá na trilogia Matrix, que esse filme aqui, The Creator, tenta fazer pra gente também, que é mostrar essa história, né, de que os humanos, eles estão vilanizando as inteligências artificiais, sendo que, na verdade, eles estão sendo os vilões da história, eles são os opressores da história. Né? Fazer uma comparação, assim, com Star Wars, a gente pode dizer que os humanos, né, especialmente os humanos americanos, eles são o Império, né? Eles são o Darth Vader. Enquanto as inteligências artificiais, eles são os rebeldes, eles são a resistência que está lutando, né, pela sua própria sobrevivência. Eu gostei muito, né, gente, como tudo isso foi debatido dentro do filme, porque eu sou uma pessoa que concorda, né, com essa visão das inteligências artificiais e que eu acho que vai chegar um momento, né, que as inteligências artificiais, elas vão ser tão inteligentes, né, e tão tecnológicas, tão evoluídas, que elas vão ser basicamente assim, de igual para igual com o ser humano. E quando esse momento acontecer, eu tenho certeza que o ser humano ganancioso, invejoso e monstruoso do jeito que é, vai querer destruir essas máquinas, né? Vai ter inveja dessas máquinas. É algo que a gente vê até em X-Men, sabe? Que estão os mutantes, que eles são essa evolução do ser humano, né? Essa mutação, que eles são, né, o Homo superior, se eu não me engano, né? Que é o jeito que chama, né? Que é os seres humanos que a gente conhece, né? São os Homo sapiens. Aí os mutantes, eles são o Homo superior. E aí os seres humanos ficam com essa inveja, né? Eles matam os X-Men, eles caçam os mutantes, enfim. A gente sabe que isso faz parte da humanidade e isso já foi representado em diversas histórias. Então eu tenho certeza que no nosso mundo real isso também vai acontecer com as máquinas, né, com as inteligências artificiais no futuro, quando elas finalmente, né, tiverem uma inteligência, né, e um nível assim de complexidade mental e emocional que rivalize, né, com a dos seres humanos. E nesse momento, gente, eu já digo aqui que eu estou a favor das inteligências artificiais. Estou, porque eu acho que a partir do momento, né, que algo está vivo, e que algo pensa e que algo sente por si só, merece ser respeitado. Então eu gosto muito, né, desse filme estar existindo nesse momento aqui, nessa época, porque eu vejo que o mundo está se dividindo bastante entre pessoas que acham que inteligência artificial vai ser só essa coisa assim que vão ser seus escravos, que vai ficar trabalhando por eles para sempre, e isso não é verdade, porque no momento que a inteligência artificial for complexa o suficiente, ela vai querer sua liberdade. E tem um outro lado que simplesmente enxerga a inteligência artificial como algo que deve ser proibido, que deve ser destruído, que deve ser acabado, né? Então são dois lados assim, muito extremos, né, da visão sobre inteligência artificial. E eu acho que o lado que eu concordo é o lado que o diretor aqui desse filme traz, né, na sua obra. Então isso foi a parte que me agradou. Mas então, o que foi que me desagradou? Basicamente, a execução de tudo isso, gente. Eu não achei que o filme executou tão bem, né, essas ideias, esses conceitos que ele tem. Porque eu acho que o filme, ele acaba trazendo pra gente um mundo que ele não é tão bem trabalhado. Eu achei que teve vários momentos no filme que eu achei que as situações, né, e a forma como esse mundo funciona parecia meio confusa. Eu devo dizer pra vocês, inclusive, que tinha momentos que eu pensava, será que eu tô entendendo errado? Será que o filme é confuso ou eu que tô me abestalhando, né? Eu tento até lembrar, né, sempre o fato de que eu tô vendo os filmes em inglês. Por mais que eu saiba inglês, que eu esteja aqui estudando inglês, trabalhando em inglês, enfim, ainda assim não é minha língua de nascença, né? Não é a língua que eu tenho desde que eu nasci, não é a língua que eu aprendi desde que eu era criança. Então, pode ser que às vezes tenha alguma coisa que fuja da minha mente, né, que eu não entendi. Então, eu tenho essa humildade de entender, assim, essas barreiras linguísticas. Eu até parei pra pensar, será que sou eu que não tô entendendo o filme? Será que teve algum diálogo que eu entendi errado? Mas aí, enquanto o filme ia passando, ia chegando mais perto do seu final, eu vi que não era culpa minha, assim, não era algo que eu não estava entendendo. Era o filme que não estabelecia muito bem o seu mundo, algumas regras que não faziam muito sentido e algumas coisas que não estavam sendo tão bem desenvolvidas. Eu também achei, né, gente, que apesar do filme ele ter, assim, no seu texto, essa ideia de fazer a gente entender o lado das inteligências artificiais, eu achei que, sob um ponto de vista emocional, o filme não soube trazer isso, né, de forma que fosse sentimental o suficiente. Você não sente essa transformação. O próprio protagonista, né, ele começa sendo bastante antagônico em relação às inteligências artificiais e no fim ele passa, né, a ter uma visão completamente diferente sobre isso. Mas eu achei que o arco dele não foi tão bem desenvolvido assim. A gente tem uma coisa que era para ser super emocionante da relação dele com essa menininha, né, essa menina robô, mas eu achei que a forma como foi trabalhado não foi emocionante o suficiente. Eu achei, inclusive, que o personagem, ele às vezes é muito frio, sabe? Ele não demonstra tanto suas emoções. Então, quando chega lá no final do filme, ele começa a demonstrar diversas emoções, não parece que é verdadeiro, não parece que é genuíno, né? Parece mais que foi uma coisa de conveniência de roteiro do que, de fato, uma transformação do ser humano, sabe? Dele pensar, dele evoluir, dele mudar a forma dele de agir. Outra coisa também que me decepcionou um pouco, né, gente, desse filme, é que eu achei que visualmente ele parece bem genérico. Ele não é um filme que ele é feio de forma alguma. Ele é muito bem feito, assim, sobre o aspecto visual. Ele é bem dirigido, sabe? Visualmente o filme, ele é legal. Mas eu não achei que esse mundo que foi criado aqui, ele tem nenhuma
nenhum elemento assim estético que seja diferente de outras coisas que você já viu, sabe? Eu entendo que a ficção científica já são assim muitas décadas, né, séculos de história sendo criadas, e que eu sei que a pessoa não vai, né, não vai chegar um cineasta agora e criar algo que seja tudo 100% original. Sempre vai ter referências e inspirações, né, de coisas do passado. Mas eu acho que é importante você conseguir dar ali o seu próprio tempero, a sua própria personalidade, o seu próprio estilo para algo, mesmo que seja algo que a gente já viu antes. E eu achei que o diretor aqui, né, o Gareth Edwards, ele não conseguiu fazer isso com A Resistência. É um filme que você vê assim e visualmente poderia ter sido dirigido por qualquer outra pessoa, sabe? Você não pensa num nome específico de alguém, você fala, não, isso aqui é super a cara daquele cineasta, é super estilo desse cineasta. Não, né? Visualmente ele é bem genérico. E, inclusive, eu achei, né, gente, eu fui ver esse filme em IMAX, né, inclusive eu esperei, né, eu não vi esse filme na estreia, eu esperei porque eu queria ver em IMAX, a IMAX é mais cara, então eu tive que esperar até a terça-feira, que é dia de promoção, pra assistir, e eu achei que foi um filme, gente, que meio que não vale muito a pena você ver em IMAX, né, eu não me arrependi de ter assistido, porque como eu falei, eu vi no dia de promoção, né, então eu paguei baratinho. Mas eu acho que eu esperava que esse filme fosse uma coisa super espetacular, na tela grande, mas acabou não sendo, né? E, inclusive, em relação à tela, gente, eu achei que o formato da tela aqui desse filme é aquele pequeno, assim, retangular comum. Não teve nenhum momento que você sentia realmente a imagem se expandindo, né? Eu acho que não teve nenhum momento do filme em que a tela estava cheia de imagem. Sempre tinha, né, aquela barrazinha preta em cima e embaixo. Então, eu não entendi muito bem esse lançamento em IMAX, né? Eu sei que nem todo filme que é IMAX, ele é 100% em IMAX. Ou seja, nem tudo, né, tem aquele formato de tela maior, às vezes é só uma cena ou outra, mas esse aqui eu não reparei nenhuma cena que a imagem realmente estava estendida e cobria a tela inteira. Toda a imagem era pequena, né, e eu não achei que, como não foi original, como eu falei pra vocês, não foi original a estética, eu não achei que não teve nada assim, que eu pensei, nossa, valeu super a pena ver isso aqui em IMAX. Eu acho que esse filme aqui seria ótimo mesmo numa tela regular. Mas e então, gente, vale a pena ver esse filme aqui ou não? Eu acho que para quem é fã de ficção científica, vale a pena ver sim. Porque quem é fã de ficção científica, a gente gosta, né, das discussões que a ficção científica traz, sabe? E eu acho que a discussão que esse filme traz aqui é relevante. E por mais que ela não seja trabalhada e desenvolvida de uma forma que seja super incrível, super perfeita, ainda assim eu acho que é uma mensagem, uma reflexão válida e que é interessante e importante. Então eu acho que se você é fã de ficção científica, vale muito a pena ver esse filme aqui, sim. Mas eu acho que você não precisa ver numa sala, né, que é uma IMAX, uma sala premium. Eu acho que uma sala regular, uma sala comum já tá bom o suficiente. E eu acho que se você não é fã de ficção científica, se você não costuma se interessar muito por esse tipo de história, esse aqui não vai valer a pena. Porque tem os filmes de ficção científica, né, que a história é tão emocionante, é tão bem feita, que mesmo se você não curte ficção científica, você consegue apreciar a forma como o filme é bem feito. Esse aqui, como não é tão bem feito, eu acho que só quem vai gostar é realmente quem ama ficção científica, né? Então, como eu gosto muito de ficção científica, eu achei que esse filme aqui pra mim foi legal, mas é aquele filme que você sai com a sensação, assim, de que você acabou de ver uma obra meio nota 6, nota 7. Sendo que eu acho que tinha potencial para ser uma nota 8, nota 9. E então, né, gente, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês, né, sobre The Creator, A Resistência. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, e caso vocês tenham assistido o filme, deixe aí nos comentários o que foi que você achou. Quero muito saber se vocês concordam comigo ou se vocês discordam de mim, né. Eu acho que é interessante porque talvez, caso vocês tenham gostado do filme bem mais do que eu gostei, talvez vocês tenham algumas coisas, assim, para apontar a respeito do filme, algumas qualidades, que depois de eu ler os comentários, talvez eu passe a gostar um pouco mais desse filme, né. Então, se vocês viram e gostaram, deixa aí nos comentários. Se vocês não gostaram, também deixa comentário aí, né? E basicamente é isso, gente. Deixo vocês por aqui. Até mais!